A palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar atentos e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando alguém que possa tragar. Esse ensino está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo de número 8. Meu nome é Anderson e você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo para mais um devocional e que Deus abençoe sua vida, alimente sua alma e fortaleça o seu espírito através dessa reflexão na palavra de Deus. Eu quero ler para vocês aqui rapidamente uma referência que está em 2 Samuel, no capítulo de número 13. Vou ler do versículo 1 ao versículo 6, o início de uma história, uma tragédia que aconteceu na família real. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível se aproximar dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse o seu amigo Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Itamar venha me dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. E no versículo 6 está escrito: Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Nessa história, nós vemos que vai acontecer uma tragédia. Um filho de Davi estava apaixonado por sua meia-irmã, e o seu amigo, que não era temente a Deus, lhe deu um mau conselho, um péssimo conselho. E é sobre isso aqui que eu quero falar nessa reflexão. Nós devemos tomar cuidado, ficar atentos com as pessoas que nos rodeiam, com quem nós convivemos e até mesmo pessoas que podem surgir em nossas vidas. Nesse caso, o filho de Davi recebeu um péssimo conselho, um conselho maligno, um conselho de ímpios. E por causa disso, a sua meia-irmã Tamar, ela foi violentada sexualmente. Essa história terminou em uma terrível tragédia. E nós fizemos a introdução aqui nessa reflexão usando o ensino de Deus que está na carta do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Devemos estar vigilantes, porque o diabo ele é nosso adversário. Ele nos odeia, odeia tudo que vem de Deus, tudo que carrega o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos odeia e procura uma brecha, um direito, uma legalidade para entrar em nossa vida e fazer um estrago. Eu estou me lembrando aqui de uma fala de uma ministra do Evangelho, que ela disse o seguinte: se alguém te lançar uma pequena pedra de uma longa distância, essa pedra pode até te causar uma pequena dor. Mas se essa pessoa lançar essa mesma pedra estando perto de você, usando a mesma força, você vai sofrer um dano muito maior. Qual o ensino que isso traz para nós? Aqueles que estão mais perto são aqueles que têm maior chance de nos ofender. São aqueles escolhidos, na maioria das vezes, pelo inimigo para causar danos em nossas vidas. Nós podemos colocar aqui vários exemplos, apesar de que já vimos aqui um exemplo da Bíblia. Um amigo do filho do rei Davi deu um mau conselho para ele que terminou em tragédia, terminou em violação, abuso sexual e também terminou depois em morte.
Quantas famílias nós vemos destruídas por causa de filhos que se perderam nas drogas, que foram influenciados por amigos? Quantas famílias que foram destruídas porque casais se separaram por causa de adultério, também influenciado por amigos? Então nós devemos estar vigilantes e tomar muito cuidado. Devemos estar atentos. Mas também devemos tomar conta porque nós não podemos desprezar as pessoas. Nós somos desse mundo. Jesus, quando orou para os seus discípulos, ele disse ao Pai: Pai, eu não os peço que os tire do mundo. Mas Jesus queria que nós viéssemos ter capacidade de Deus, ter o poder de Deus para vencer o mundo. É por isso que após a sua ressurreição, no tempo determinado, no tempo da festa do Pentecostes, ele derramou o Espírito Santo, enchendo os seus discípulos e seus seguidores de poder para poder estar capacitados a fazer a sua obra. Assim também acontece comigo e com você. Se não tivermos o poder de Deus, não vamos conseguir vencer as tentações, vencer as provações e as dificuldades. Se não lermos diariamente a palavra de Deus e se não tivermos intimidade, comunhão com o Espírito Santo e não tivermos cheios do seu poder, nós também não teremos discernimento espiritual para poder identificar as situações, discernir as intenções das pessoas, dos corações das pessoas, para saber se pode algum relacionamento resultar em alguma tragédia ou em algum mal. Precisamos ficar atentos. E devemos também tomar muito cuidado porque a nossa luta não é contra as pessoas. Eu vou ler aqui um versículo muito conhecido, está em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Está escrito: a nossa luta não é contra seres humanos. Algumas traduções vão dizer: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é contra os principados e potestades, ou seja, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Em outras palavras, a nossa luta não é contra as pessoas, os seres humanos. Nossa luta é contra os inimigos espirituais, os espíritos malignos, os demônios. Por isso devemos estar atentos. Nós devemos tomar cuidado porque as pessoas podem nos influenciar, elas podem ser usadas pelo inimigo para fazer com que nós venhamos pecar contra Deus, para fazer com que nós venhamos formar novos inimigos e até mesmo ser inimigo das pessoas, ofendendo, maltratando as pessoas, dependendo do que elas fizerem conosco. Mas Jesus falou que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. É por isso que precisamos estar capacitados com o conhecimento da palavra, o poder de Deus e ter o discernimento espiritual, algo que nós conseguimos diariamente com nossa busca em comunhão e intimidade com Deus. Assim, nós vamos ter sabedoria de Deus e discernimento para compreender cada situação e também ter sabedoria, habilidade e força espiritual para amar aqueles que tentam nos fazer o mal, não revidando com o mal, mas amando essas pessoas, orando por elas, ensinando a elas através do nosso bom testemunho e, quando for necessário, ensinando a elas, ensinando a palavra de Deus. Então é esse ensino, é essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos estar atentos e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. E não podemos esquecer que a nossa luta não é contra as pessoas, o ser humano, os seres humanos, mas sim contra os principados e potestades. Em outras palavras, nossa luta é contra o diabo. E não podemos esquecer também que nós devemos lutar contra o nosso próprio eu, a nossa própria carne. Porque algumas vezes não é o diabo que está nos tentando. Algumas vezes é a nossa própria natureza pecaminosa que está nos induzindo a cometer algum pecado. Jesus Cristo uma certa vez falou: se alguém quer ser o meu seguidor, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e depois siga-me. Então ficamos aqui com esta palavra, com essa meditação, e eu peço a Deus que Ele venha abençoar a sua vida,
que ele venha abençoar a sua mente, alimentar a sua alma, fortalecer o seu espírito e que ele te dê discernimento espiritual para compreender as situações e preencha o seu coração de amor para você amar e respeitar as pessoas. E que você seja luz nesse mundo e sal nessa terra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, fique à vontade para fazer os seus comentários, compartilhem com os seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que essa palavra venha alcançar um número maior de pessoas. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam, ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.